Eu lembro que eu conheci o RPG quando eu morava na Praça da Árvore. Isso faz muito tempo, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mais ou menos. Talvez uns 9, 10, não lembro. E minha primeira aventura jogada, por incrível que pareça, foi Dragon Ball. E eu era o Kuririn. Eu era louco pra ser o Vegeta, mas eu era o Kuririn. Na verdade era a saga de entrada de Dragon Ball, né? Então o Vegeta e Nappa ainda estavam vindo pra Terra e tudo mais. E putz, eu lembro como eu fiquei fascinado por aquilo, sabe? De você interpretar um personagem, você poder ser alguém que você gosta e tal. Foi incrível, assim. Depois disso, eu comecei a procurar, né, outras histórias, assim. Mas isso foi bem depois. Eu lembro que eu não voltei a jogar RPG depois tão cedo, assim. Não, não era algo muito bem visto naquela época, assim. Eu lembro que minha mãe até reclamava que eu ficava falando dessas coisas e tal. E lá pelos 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa de office boy e eu recebia R$ 80 por mês. Tipo isso, tá ligado? Não recebia nem vale transporte. Então, tipo, pegava e passava por baixo pra ir pra empresa, assim. Depois de um tempo eu comecei a receber um dinheiro pro vale transporte e continuei passando por baixo porque, né, o dinheiro é sempre bom, né? Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi meu salário, rapidão. 2 horas depois. Primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o primeiro salário foi comprar esse livro aqui. Esse daqui, para quem não sabe, ele é um sistema de RPG brasileiro, conhecido como 3DT. Aqui já era uma versão mais avançada dele, vamos dizer assim. Não digo avançada, mas ela já tinha muitas coisas arrumadas do que as outras versões não tinham. Por isso que era o 3, que era a terceira edição e era, né, revisada, ampliada e turbinada. E, meu, foi aí que eu comecei a mestrar, assim. Eu comecei a... Nossa, desculpa por esse som, tá vindo lá de fora, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, eu lembro que foi minha primeira vez que eu peguei num livro de RPG, assim, de verdade, comecei a ler. Comecei a achar maravilhoso, porque tinha, putz, vários poderes, vários tipos de jeitos de você fazer um personagem. Eu ficava pensando, meu, que incrível, né? Você, com tão pouco, se vocês verem a ficha aqui, ó, é uma ficha bem simplória, ficha por alguns pontos, algumas vantagens e desvantagens, um espacinho para sua história e só, tipo, meu, eu lembro que eu joguei durante todo o meu colegial isso daqui e eu era fascinado, assim, por ele. E depois eu vim conhecer o cenário, que era um dos mesmos criadores do 3DT, que era a Tormenta. E aí eu comecei a me aprofundar mais nas histórias, assim. Foi aí que eu comecei a pegar mais o gosto de ler mesmo, sabe? De ler os livros, saber o tipo de cenário que eu iria descrever ou que eu iria jogar. E, pô, é um cenário que tem 20 deuses, tem uma chuva que tá destruindo tudo, tem uma horda goblinoide que tá querendo tomar o reinado, que é Arton, né? Que é como conhecido desse cenário. E isso mudou muito minha vida, assim, sabe? Meus melhores amigos vieram do RPG. Eu lembro aqui, ó, né, ainda no esse manual do 3DT, que eu pedia para os meus amigos autografarem o manual.
meus amigos da época, assim. E, meu, tinha muita gente aqui que infelizmente eu nem vejo mais. E tinha até professores que eu cheguei a conversar na época sobre RPG. Eles até anotaram aqui, ó. Professor de português, Elaine. Quem mais? Tem outro professor por aqui. Enfim. E nessa mesma época que eu comecei a jogar 3DT e tal, eu entrei num grupo de RPG que era quase uma ONG, vamos dizer assim, que era a Cavalaria Lúdica. Eu sou apaixonado pela Cavalaria Lúdica até hoje. Eu tenho algumas coisas guardadas da época, fotos e tudo mais. E, meu, era incrível o que a gente fazia. Nós fazíamos um evento chamado Big RPG, que sempre acontecia nos Céu, né? Céu famoso da Marta. E principalmente no Céu Casablanca, que era ali perto do Capão Redondo. Então a cada, se eu não me engano, não lembro se era 6 ou 3 meses, a gente fazia um evento chamado Big RPG, que era legal porque movia uma comunidade, movia um pessoal de outras unidades. Por exemplo, o Jaime da Ludus ia direto lá mestrar, ele trazia uns sistemas, cenários diferentes. A Maria do Carmo chegou a aparecer algumas vezes. Pô, era muito legal, assim. E até hoje eu levo com muito amor o RPG, assim, em geral. Principalmente 3DT. Podem falar o que for, que tem sistemas melhores e tudo mais. Mas quando eu vou começar para alguém iniciante, eu sempre penso primeiro no 3DT. É um jeito tão fácil de você entrar, de você ver qual que é a pegada. E você não precisa ficar pensando muito em sistema e tudo mais, é só contar uma história, pedir para rolar um D6 e a vida segue, o jogo segue. Hoje em dia, né, meu cenário preferido, como a maioria de vocês sabem, é Legends of Five Rings, que é a Lenda dos Cinco Anéis, que é baseado no Japão feudal. Eu gosto tanto desse cenário que eu tenho até uma tatuagem, como vocês podem ver, do clã do caranguejo. E é isso. Eu sei que foi um vídeo meio, né, não vai ter edição, talvez. Mas eu precisava trazer alguma coisa pra vocês e eu achei que seria da hora contar um pouco sobre o RPG em si. Eu não falei como o RPG me ajudou, porque eu era um cara muito pra trás antes de começar a jogar RPG. Eu falava muito pouco, ainda falo na verdade, mas nossa, tinha algumas coisas que acontecia na escola ou acontecia na vida pessoal e tudo mais, e eu corria pro RPG, porque eu sabia que ali eu poderia esquecer as coisas que estavam acontecendo ali, que estavam acontecendo lá de fora, e me focar em algo que eu gostava muito, que era contar histórias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixe curtir, ou pode deixar o dislike também. Hoje eu acho que é justo até. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Até breve.